queria convidar a Cris Lavrati, por gentileza. A Cris é escritora, né, de livros infantis, publicitária, empresária, também é colunista do site de negócio feminino Eu Tenho Visto. E agora ela está com um novo projeto, que depois ela vai contar aqui pra gente. E eu quero chamar também aqui a Manuela Gasper, que está aqui, a Manuela. A Manuela atuou 15 anos com vendas e marketing de relacionamento na área de saúde e é a idealizadora do blog Simplesmente Ser Mãe, que foi lançado em 2017. E eu já vou começar com a Manuela aqui, porque simplesmente ser mãe, eu tenho uma definição, eu não tenho mais a minha mãe comigo, ela faleceu há 3 anos, e eu tenho a melhor definição que eu acho que é do que é ser mãe. Mãe é mãe, ponto. Me parece que não precisa mais dizer mais absolutamente nada, porque é tudo pra gente. E aí quando tu coloca assim, simplesmente ser mãe, eu fiquei pensando que será que é tão simplesmente ou pode ser simplesmente ser mãe? Por isso que no final ele tem um ponto de interrogação, na verdade. Eu criei o blog com esse nome justamente com um ponto de interrogação no final. Porque ser mãe existe desde que a humanidade existe. É simples no sentido de que é normal ser mãe, as mulheres gerarem filhos, mas aonde é que está a simplicidade nisso? Eu acho que o tema dessa semana, entre a rosa e a espada, eu acho que também define o que é ser mãe. Porque a gente está sempre entre a rosa e a espada. A gente nunca sabe onde é que é o ponto de equilíbrio, onde é que eu estou pecando ou aonde eu estou realmente fazendo certo. E o resultado não vem na hora, né? O resultado vem lá na frente. Você tem filhos? 2. Que idade? 7 e 5. 7 e 5. É um casal? Casal. Um casal. 7 e 5. Você encerrou? Encerrou. Deixa eu pegar aqui com a Cris, pra gente buscar conversa aqui com a gente. A Cris tem 2. Tem 2. Que idade eles têm? Ela tem quase 2 anos e ele tem 4 anos. Nossa, quase 2 anos, que velha. Ele tem quantos? Ele tem 4. 4 anos. 4 anos. Você acha que é simplesmente ser mãe, assim, é uma coisa assim? Simplesmente ser mãe. Ser mãe. Um ponto de interrogação mesmo. E sim, ser mãe é estar entre a rosa e a espada, realmente. E o equilíbrio de ser mãe, ele não, eu acho que ele não vai existir nunca, né? Porque a gente repete padrões muito durante o nosso convívio com os nossos filhos e a gente se cobra muito. A mãe, eu acho que não é um ser que está em equilíbrio. Enquanto mãe. Por quê? Porque a criança traz atitudes ali na nossa frente. Ela tá bem, tá feliz, tu tá tranquila. Daqui um pouco, ela tem uma birra, ela chora, ela pede. Ela tem um febrão. Ela tem um febrão. E aí vai pra vida selvagem, eu digo, né? Roupa vomitada, cocô na cara. Eu já passei por várias situações, eu chamo de vida selvagem, realmente, maternidade. Mas assim, voltando, né? É difícil tu estar em equilíbrio no momento que tu tem tantas situações que se apresentam que podem te tirar do prumo. Dessa coisa do equilíbrio. Você não só mãe. Porque a gente traz também, né? Tu tá trabalhando, tu tá com pressa, alguma coisa, tu tem outra. Não é só a relação mãe e filho. Se fosse só a relação mãe e filho, seria mais fácil. A Manuela parou, né? Os 2. Separou? Bom. O nosso tema é os desafios de ser mãe na atualidade. A gente ouve de tudo, eu entrevisto sobre tudo, né? Já há 23 anos. E eu vi agora 2 falas um pouco parecidas, né? Mas cada um com o seu viés. Por que é um desafio? Eu quero até largar isso para a plateia também, para o nosso grupo aqui. Por que é um desafio ser mãe na atualidade? Ou melhor, primeira pergunta antes disso, é um desafio ser mãe na atualidade? Vocês acham que é um desafio ser mãe na atualidade? A Suzy acha que sim. Eu acho que é um grande aprendizado. Aprendizado. É um desafio? Eu acho, pelo amor de Deus, eu digo para essas mães, vocês são heroínas. Por Deus, eu não me imagino. Eu não fui mãe porque
Eu tenho uma amiga, Eliana Benedetti, que diz a mesma coisa. Eu jamais teria a competência de ser mãe, ela diz. E eu admiro quem é mãe. Quem é porque mãe? ela diz, eu não teria competência e eu optei por não ser mãe. Exato. E eu acho assim, eu acho que, meu Deus, quem é mãe no mundo de hoje? Olha, é tudo, porque você tem que... Agora eu encontrei um aluno meu, ex-aluno da Salle, ele disse, você está feliz de ser, né? É a melhor coisa no mundo, prof, ele me disse. Mas eu acho assim, hoje criar um filho, Deus, vocês têm a graça. Eu vou ter que discordar. Magda. Pois é. Magda. Mas eu adoro contrapor, né? Até porque eu sou leonina, né? Segura a onda. Eu adoro contrapor e vou discordar. Eu acho que ter filho é um dom de conhecer a vida lá na essência. Claro que quem não tem vai de carona e percebe, mas é aquela dor intrínseca de saber o que é parir. Parir, que hoje não se faz mais porque é tudo em corte. Mas eu pari as três. Eu pari as três numa época que era assim. Há 45 anos, como é que ia fazer cesariana? Então, essa sensação de parir, gurias, que até agora é o ponto, sair de si fisicamente. E aí criar um elo de amor que começou antes de ter nascido, é uma experiência divina. Isso que eu disse. E essa experiência divina traz todo o peso do antidivino. Porque tu entra na vida real. Que é o que a Cris falou, do equilíbrio. É o que Magda, É a questão. Magda, assim, ó, e quando tu pare, é o primeiro momento inteiro de doação que tu tem na tua vida com o teu filho. Porque quando tu pare, tu fica 12 horas, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, e ele estava bem, estava tudo certo, e eu decidi por ele. Eu queria que ele nascesse desse parto, porque eu acho que ele é importante, eu tinha visto vários documentários, enfim. E depois a minha vida foi 5 horas. E é uma dor tão grande, só que tu não tá pensando nisso. É uma dor, dói. Muito, eu achei, assim, eu sofri. Mas assim, foi tão importante pra mim, e foi a primeira vez que eu me doei integralmente para um outro ser. Porque eu esqueci de mim pra trazer ele ao mundo da forma que eu achei que era melhor para ele. Pra mim, cesárea, talvez de repente fosse melhor, mas pra ele foi melhor. Mas eu quero saber se é um desafio. Ninguém está me respondendo Sabe aqui. onde eu acho que está o desafio? Eu quero saber. É um desafio. É o desafio. O nosso tema é um desafio na atualidade. Eu acho que o desafio da atualidade é tu conseguir curtir todas as coisas boas que a maternidade tem, sem interferência de todos os outros papéis que a mulher tem que desenvolver. Porque hoje tu não é simplesmente mãe, tu trabalha, tu tem um marido, muitas mães estudam, tu tem teus amigos, e tu tem uma série de cobranças internas e externas, do tipo, porque tu botou na escolinha, porque tu não contratou lá, porque tu não tem uma avó que cuida, tu vai parar de trabalhar, tu não vai parar de trabalhar, então é tanta pressão em cima, parece que tu tá o tempo inteiro tendo que dar satisfação de que forma que tu vai levar essa apologia da culpa. Simplesmente não dá satisfação. Mas aí, o não dar satisfação, aí tem a cobrança interna. Pois é, mas eu tô cutucando porque eu quero buscar Mas eu vou te isso falar aqui. uma coisa, Elisete, assim, ó. A gente tem que, primeiro, deixar de dar ouvido ao que as outras pessoas esperam de nós para sermos o que a gente é simplesmente por nós, Na essência. entendeu? Na nossa essência. É muito difícil. Porque primeiro tu quer agradar todo mundo, tu acha que estão falando, tu quer dar uma resposta para os outros, porque daí entra muito o nosso ego junto. Aí eu preciso mostrar para os outros que eu sou a mãe ideal, eu preciso mostrar que eu consigo tudo, sabe? Que eu posso atuar em todos os campos, e aí o ego tá lá na frente. E aí a gente está de novo esquecendo que não, a gente tem que ser a mãe dos nossos filhos, ter a nossa vida, o nosso marido, ou não, entendeu? Independe. Com a nossa vida social, acho que a gente consegue daí integrar, quando a gente para de ter que dar satisfação para os outros. Não é fácil. Vocês acham que as mães de 1920, 1940, e aqui na região que elas tinham 8, 10, 12, 16 filhos, a mãe do meu pai, que eu cheguei e não conheci,
ela teve 16 filhos. Porque eram os imigrantes que, enfim, não tinham. Vocês acham que com 16 filhos ela tinha condições de dar atenção para todos? Vocês estão entendendo? Eu quero buscar algumas coisas, porque hoje a fala é assim. Ah, os tempos estão difíceis, é difícil, porque tem a questão da segurança, tem isso, tem aquilo. Mas era difícil antes. Mas pensa o quanto era difícil. Eu acho que nessa época Era que né? as mães que não tinham, às vezes, nem energia, que iam trabalhar na colônia, que acordavam cedo, ou que tinham 5, 6 filhos. Eu venho de uma família de 6, eu sou a nenê. Então eu já nasci numa outra época, num outro período. Mas vocês acham que elas tinham tempo? Elas lavavam, costuravam, faziam pão em casa, Heroínas. A minha mãe disse que ela me criou, Magda. Ela costurava as roupas da casa, tal, fazia comida. E eu era quietinha, não sei como é que eu era quietinha, né? E hoje eu sou super agitada. Mas que ela me dava carretel de linha e eu ficava brincando ali no chão, que ela nem via o tempo passar, porque eu não me incomodava. Mas ela também tinha pouco tempo para dar atenção. E nem por isso a gente não foi bem criada e não sentiu amor. Eu não sei se tem uma fala que as pessoas reproduzem as falas, que é isso que eu queria abrir um pouquinho, porque às vezes a gente reproduz falas e não se dá conta do que está dizendo. Eu acho hoje tão mais fácil, mesmo trabalhando, as pessoas trabalham, eu acho tão mais fácil você criar filhos hoje, você tem tudo mais muito à mão. Pensa que você tem a tecnologia, as facilidades que te propiciam isso. Bom, entre você achar o equilíbrio não, e você dar limites, que a gente vai entrar nessa seara agora, é uma posição tua. E a questão de se sentir culpado ou não, eu comecei a trabalhar para fazer a faculdade, casei, e eu casei, e para vocês terem uma ideia, do meu filho mais velho, São Humberto, eu fiquei 2 meses em casa só. Eu poderia ter ficado 3, mas eu tive que voltar por conta de um projeto. Quando o Leonardo nasceu, meu menor, eu fiquei 1 mês e meio em casa. E eu continuei amamentando, eu saía da prefeitura, ia para casa, amamentava, ia, levava, tinha babá, tocava de babá, porque, enfim, porque não dava. O Leonardo foi para a escolinha com 5 anos de idade, o Humberto com 3, e eu não tinha mãe e família aqui para me ajudar a cuidar. Tinha a sogra querida, mas ela tinha também lá a situação dela de saúde, coisa assim. E deu para fazer, deu para trabalhar, e eu acho que eles foram bem bacanas, porque eu não fiquei tanto enchendo o saco deles em casa. Eu acho que eles já veio com uma outra coisa, então eu não sei. Eu achei, não achei tão difícil, e eu acho que a gente não tem que se culpar porque a gente trabalha fora. Pô, também eu dou nos dedos de alguns ouvintes lá quando li, porque hoje a sociedade está assim, porque as mulheres resolveram trabalhar fora, abandonaram os filhos. Como que a gente abandonou o filho? A gente não fez sozinha, né? Não fez o filho sozinha. Primeiro, tu não fez o filho sozinha. E a gente não abandona filho porque quem mata no peito é a mãe. Tem casos, sim, que o pai está ali presente, mas assim, na maioria das vezes são exceções, é a mãe que mata no peito. Quando precisa de algo, quando tem que levantar no meio da noite, sabe? Nós nunca devemos ser considerados de que abandonamos os nossos filhos. Tem casos, ok, mas aí são casos que a mulher saiu de casa e saiu, mas quem está ali no dia a dia, acusar a sociedade está sempre por culpa da mulher é mais uma culpa, né? Acho que deu. Tá, mas você não acha que nós mulheres aceitamos esse tipo de culpa e a gente faz o jogo e entra no jogo? Eu acho que a gente aceita, mas eu acho que tem uma nova onda chegando de mudança de comportamento, ressignificando isso tudo, né? Porque eu acho que deu um basta agora, eu acho que a gente precisa mudar essa chave, né? Eu acho que tem um movimento bacana acontecendo em relação a isso, mas assim, para a gente tentar contagiar outras mulheres que se sentem assim, para que elas também despertem dessa transformação. Mas é difícil, porque é muito tempo aquela coisa acontecendo dessa mesma forma, desde que o mundo é mundo, né? E a mulher se transformou e talvez o homem não tenha ido na mesma velocidade da mulher. Você acha que a mulher se transformou? Eu vejo ainda hoje mulheres criticando outras mulheres porque não têm filhos. Muito. Na verdade, eu quero ser. Não é que eu não gosto de. Existem muitas mulheres, assim, existem vários tipos. Eu não gosto de briga de homem e mulher. todas com muitas opiniões. Eu não gosto de briga de homem e de mulher.
né, de segregação de espécie alguma. E eu não gosto muito do título de Mulheres Poderosas. As pessoas já sabem que eu penso assim. Eu escrevi todos para a revista Afrodite escrevendo sobre isso. Eu acho que a gente somos apenas seres humanos, homens e mulheres, que estamos aprendendo, que estamos aqui. Não gosto dessa briga de achar que nós somos melhores, que nós somos isso. Eu tive um marido, o pai dos meus filhos, que me ajudou. Ele só não podia amamentar, mas ele levantava, ele trocava, ele dava banho, ele pegava, ele fazia. Então foi muito combinado isso, assim, experiência tranquila. Foi positiva mesmo tendo a família longe. Então eu fico pensando assim, tem muitos homens que evoluíram muito também. Será que a gente não está entrando muito... Estou vocês, eu acho que não, mas é a minoria ainda, Elisete. É a minoria. No círculo que a gente vive, tu começa a perceber que quem geralmente o busca na escola, o prepara a lancheira, o falta ao trabalho, coloca o atestado porque o criança está com febre. Nesses pequenos detalhes, é a mulher. Tem mulheres que dizem pro marido, deixa que eu faço que você não sabe fazer direito. Eu ia comentar isso, mas eu acho que a gente não é responsável por isso. Meu marido fazia lancheira pro meu filho e antes de sair de casa, sem ele ver, eu olhava se estava tudo certo. Você esqueceu a maçã, você esqueceu a maçã, esqueceu de passar isso aqui no pão. Mas ele tinha que aprender a fazer. E eu deixava ele fazer, só que eu ia espiar. Por que eu fazia isso? Tá, e a gente vai que a gente tem que parar de tentar controlar. Exatamente. Mulher é controladora. Eu penso mais muito do que nisso. homem. Eu penso muito nisso, sabe? Tipo assim, às vezes eu vejo de repente alguma coisa que eu vejo, sabe, que eu faria de outro jeito, mas Tem que deixar é o jeito cada um dele. seu jeito. E é muito importante, antes feito que perfeito. Então vamos embora. Antes feito que perfeito. Mulher é controladora, hein, gente? Nós temos que admitir, porque na verdade assim, o ser humano é tão mais fácil eu olhar para os outros e analisar os outros. A gente é super rápido, né? E é tudo de bom, né? Só que a gente... Aí fica falando que a gente adora. E é fácil criar o filho dos outros. É fácil fazer o trabalho dos outros, né? Mas a gente tem que se analisar que nós vivemos também num sistema matriarcal e que nós somos controladoras. E a gente quer muito do jeito que a gente quer. E a gente está nesse embate que eu acho que não vai ser legal para a criação dos nossos filhos e nem para o futuro da sociedade que a gente quer construir. Se tinha uma colocação, desculpa, eu tinha. Uma pergunta ontem, eu lembrei de uma fala ontem da Analice, que ela é empresária, e ela comentou que, ok, ser mãe também não é empecilho para você fazer as suas coisas, mas ela falou que no mercado de trabalho, ela que já foi presidente da SIC, né, ocupou... Ela foi ela falou que isso sim, a mulher tem essa desvantagem e no mercado de trabalho, sim, isso é complicado. Mesmo que a gente tenha evoluído, eu acho que nesse quesito a gente ainda tem muito a melhorar. E quando a gente fala de evolução do homem e da mulher, transformação, se o homem tivesse acompanhado necessariamente essa mudança, a gente não teria tantos casos de feminicídio. Que é a grande prova, né? E que não só a culpa do homem. Isso é uma responsabilidade da sociedade, não do homem e da mulher, mas acho que esse é a maior prova de que a gente ainda, né, a gente está melhorando, mas que ainda tem, que falta muito. Sim, porque tem essa questão do poder sobre, né, o mais fraco, enfim. E a Analice teve filho com 43 anos. Eu, inclusive, levei lá na rádio entrevistar o que era uma gravidez de risco. Porque aos 43 anos você tem um percentual de risco que alguma coisa não aconteça bem. Ela foi muito corajosa. Agora, às vezes nós também mulheres cobramos por que as pessoas não têm filho, por que tem só um, onde é que você deixa, o que você vai fazer. Eu não sei se a gente não vive uma sociedade muito de cobranças, às vezes é muito cruel. Talvez a gente seja muito cruel com a gente mesmo. Sobre sermos controladores, tá? Como tu disse, 16 filhos, 20 filhos, a casa, o campo, a comida, o marido. Tipo assim, se ela não tivesse controle sobre essas situações, acho que a gente traz esse controle também com a gente lá de trás. Foi necessário ter esse controle, porque eram muitas coisas para se fazer. O homem ia lá, trabalhava, voltava para casa,
Ela sentava, comida. A mulher, ela precisou controlar tudo. Então, abrir mão também é um trabalho interno, sabe? Tá vendo? É um outro viés que ela tá trazendo trazendo esse controle todo das mamas, porque o José Paulo que diz, vocês pensam que é o marido que manda em casa, nada, quem controla tudo, que manda, são as mamas que, talvez nesse sentido, tu tenha trazido um enfoque diferente, porque pela necessidade de dar conta de muitas coisas. De repente tu precisou ter isso. Então, para nós nos livrarmos deste controle, a gente tem que ver o que tem na merendeira, não sei o quê. A gente também é um trabalho interno de autocura, sabe? Lá de trás, né? E como é que vocês conseguem fazer com a questão, por exemplo, de limites? Né? Hoje as pessoas dizem que os pais estão terceirizando os filhos para a escola, que as crianças não têm mais limites, porque as mães, justamente pelo sentimento de culpa de trabalhar fora, acabam deixando fazer tudo, até porque você chega tão cansado, você quer um momento de paz, aí deixa ele pegar o celular, deixa ele pegar o controle, deixa ele ficar o tempo inteiro na frente da televisão. Como vocês administram isso? Apesar que a tua petininha tem 2 aninhos, né? Mas enfim, como vocês controlam isso? Ou administram? A minha mãe está aqui para dizer. Ela morre de pena dos meus filhos. Aí ele escolhe. O negócio aqui é nós temos regras e nós temos combinados no caso. Então eu procuro sempre estabelecer, a gente usa o termo combinados com eles, né? Eu sempre explico o que vai acontecer e quais são as consequências, né? No caso do não comportamento adequado, enfim, do não cumprimento. Então, eles sabem de antemão, não é surpresa. Então, acontece, eu tenho que cumprir. Eu não posso não cumprir com aquilo que eu disse. E às vezes me dói, porque eu invento coisas assim que eu digo, e agora? Não vai mais em tal lugar. Mas aí eu fico, eu tenho que cumprir. E eu mantenho a minha palavra. E o marido ajuda? Nós somos muito alinhados. Muito. Tanto que quando isso não acontece, por exemplo, da fala sair antes da gente se combinar, o outro respeito. Já foi dito. É muito importante essa Fica isso, né? A combinação também lá. O Martim, eu até combino com ele, porque ele tem 4 anos, ele já entende. Eu não combino ainda, né? Porque ela tem 1 ano e 10 meses. Ela não vai entender os combinados, né? Então a gente faz por fase. Mas tem um limite. Mas tem limite. O celular, eu deixo ele ver o celular, assim, ó, na última hora da noite, quando ele vê assim, que a casa já está acabada. Mas eu só quero um pouquinho. Aí eu deixo ele ver assim 10 minutos, hoje, por 4 anos. E daí eu falo, meu filho, agora a gente vai desligar e a gente vai dormir. E ele respeita. Ele é muito tranquilo, assim, mas tudo combinado. Eu vou deixar tu ver, mas são 10 minutos, depois também vai tirar e a gente vai dormir. Entendeu? E isso dura 10 minutos ou 45? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. É porque Não, eu não quero deixar. Normalmente é isso que acontece. E tudo bem, quando a gente vai jantar fora, alguma coisa, sim. Chega um momento que a criança não tem mais o que fazer, eu dou. Mas aí a gente precisa falar também nessa situação, sim. Mas assim, o nosso dia a dia também existe toda a parte do combinado. Eu e o Glauber, a gente é super alinhados também nesse ponto. Quando um tá falando, o outro não dá contra. Porque senão a gente cria um pandemônio na cabeça das crianças e aí eles começam a usar isso. Mas o papai deixou, mas a mamãe não deixou. Então eles começam a usar isso para... Magda, quem era mais disciplinador? Eu vou entrar noutra questão, porque é mulher o assunto. Aqui já passou para disciplina, eu estou ainda ligada. Eu não vou chegar, mas eu acho que vocês vão chegar. O dia que não vai ter mais dia da mulher. Graças a Deus. Eu estou assim numa esperança que esse dia da mulher... Eu estou na expectativa. Vai. A gente arruma outras palestras, tá? Exatamente. Esse seminário não é de comemoração de mulher, é de reflexão, de debate. Não, mas eu sim, é a minha posição já há bastante tempo, as pessoas me atravessaram, mas tudo bem. Porque eu acho que esse dia vai acabar, certo? Porque a mulher, eu tenho 74 anos, eu já vivi mulheres e mulheres e mulheres. Nunca a mulher teve tanto poder quanto agora. Mais um pouquinho ela vai mandar no planeta.
Mas essa fase, e eu tenho certeza que aqui ninguém troca a sua vida pela vida daquele imigrante, daquela... Dentro da minha mãe eu não trocaria a Ninguém vida. troca. Ah, naquele tempo era bom. Gente, Não. nós estamos num tempo bom. É verdade. Só que esse tempo bom é um tempo de transição. É uma mulher submissa que começou a abrir seu espaço e está aqui. Está aqui. E para assumir qualquer liderança, seja na casa, seja no emprego, dói, dá trabalho, faz pensar. Então eu acho que essa mulher, e tu me perguntasse quem ela em casa, como eu fui sempre, sou ainda professora, a professora tem um defeito de trabalhar com o dedo assim. Tu. Então baixa o dedo para poder partilhar a autoridade dentro da casa. Sem querer, a mulher já vem com isso. É uma coisa tão atávica da raça humana que a mulher, isso é tribal, o homem ia para o campo, para a caça, e ela ficava aí educando, ou transmitindo o que sabia. Então eu te pergunto, que época nós vivemos? Nunca, se tu me provares, foi tão boa a época da mulher. E este cargo novo pesa. Tu tem que tirar a culpa, tu tem que tirar o peso da separação, tu tem que tirar o peso da angústia, como é que estou criando meus filhos. E muito lindo a Cris falando que ela dá 10 minutos para a criança. E aí o que tu tem aqui? Espera chegar a adolescência. Porque é muito linda a teoria dos 10 Selvagem. Selvagem. É muito linda, mas eu tenho que me adaptar à lida da casa. Sou eu, não são as crianças que vêm vir. Duvido quem dobra adolescente hoje. Até para alimentação, tem uma amiga minha que não dá nada fora do eticamente correto para alimentar. Tanto é que para aniversário, ela dava um lanchinho antes, de uma cenourinha, de uma... Tudo pronto. A criança cresceu, ela vai alucinada. Agora, é proibido, aceito melhor. Mas por que vocês acham que as pessoas chamam de adolescência de aborrecência? É porque não sabe. E eu não gosto dessa aborrecer. Eu criei 2 filhos homens, que é um pouquinho mais complicado no sentido de segurar, na adolescência, e a gente tinha assim, tinha um comando, sabe? Tinha um comando assim, ó, vai e volta a tal hora. A primeira vez que o Leonardo mandei ele voltar 1 da manhã, ele voltou às 2h30, esqueceu de me ligar. Eu disse, deixei ele dormir, bacana, levantou, tomou café da manhã. Senta aqui, meu amor. Esses teus lindos olhos azuis não vão me convencer. Tu vais agora ficar um tempo para restabelecer a confiança que você tinha comigo. Vocês vão me achar carrasco? Fiquem tranquilas. Eu mordia, abraçava, beijava, amo de paixão. Mas ele ficou um tempo sem sair, só que na semana seguinte ele tinha uma festa para ir e ele não foi. E aí o pai dele zoou daquele... Não, Liz, está sendo muito... Não, ele não vai, ele vai restabelecer a confiança. Ele fez isso uma única vez. Passaram os 2 pela adolescência, juro para vocês, eu não preciso mentir. Eu nunca fiquei 1 hora acordada à noite, onde é que eles estão esperando voltar. Porque a gente tinha um combinado. Vocês vão para não sei quem vai trazer... Quem vai buscar, ou onde ia buscar, e tal horário. E isto posto. Não me incomodei mais. Então, não é que quando teus filhos crescerem, Cris, vai ser mais difícil. Não vai, porque a construção, na minha avaliação, ela tá aqui agora. Olha o maledão lá, o pai das Chegou crianças. atrasado porque foi comprar fralda. Você fralda em casa. Saiu a fumacinha branca, abemos fralda em casa. Então, tudo que tu construir agora, tu vai colher ali adiante. Tem a festa das colheitas, né? Tudo que você plantar e tudo que vocês fizerem agora pequenos, vai ser tão natural isso, gente, de verdade. E olha que os meus filhos são de outro tempo, né? Eu sou de outra geração que não é de vocês. Você vai colhendo aquilo que você está construindo agora. O doutor Henrique Eudovaz dizia o seguinte: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que fizer agora, em todos os sentidos da nossa vida, a gente colhe depois e reflete depois. Se é só terminar o que eu estava pensando antes,
As mães de hoje têm outra era, mas elas não aprenderam porque não sabem como lidar. Eu sempre pergunto para a mãe, o seu filho teve um pediatra? Teve. Então ele tem que ter um psiquiatra, um psicólogo. Porque conversar com o filho hoje, ou a mãe se entender, ela não tem ainda experiência. E sofre. Mas, Magda, a gente não tinha experiência também. Não, mas Magda, assim, ó, eu não fui a psicóloga, psiquiatra, nem vocês, nem ninguém, não que não pudesse ter ido, só quero dizer que a gente também não tinha experiência, não tinha livro de como ser mãe, não tinha nada que dissesse pra gente como ser mãe, mas a gente entendia, e quando você quer ter um filho, você tem que ter responsabilidade sobre isso. Ou então, não tenha filhos. Opte por não ter. Agora, quando você optou por ter, isso é uma coisa deliciosa, amorosa, a gente beija, esmaga, abraça, mas tem toda uma responsabilidade de estar doente, de escola, de ser mãe, de ser pai, de encaminhá-los para a vida. Eu acho que essa questão é um ser humano em formação, né? E eu acho que isso, não só a mãe, mas o pai, enfim, acho que os casais eles não estão mais pensando nessa questão, não é só o alimentar, o comprar fralda, o pagar a escola, essa confusão, festinha de aniversário. Tu está formando uma pessoa para o mundo. E aí a gente vê tantas atrocidades por aí, que a gente diz, meu Deus, esse mundo está perdido, mas esse mundo somos nós que estamos colocando pessoas no mundo. Sim. Essas pessoas que estão botando fogo em mendigo já foram desse tamanhinho. O que aconteceu até ele chegar a esse ponto, sabe? Mas gente, atrocidade sempre teve. Mas é isso que eu digo. Eu não queria ter vivido na Idade Média, eu teria com certeza assim como a maternidade sempre existiu. O que acontece? Hoje a gente tem acesso a muita informação, então a gente tem isso também. Idade Média era um horror, eu também não queria ter vivido naquela época. E hoje a gente sabe tanta coisa porque a gente tem acesso a muita informação. E aí a gente pode ter talvez a gente não tivesse acesso, a gente achar que o mundo era mais legal. Eu compactuo, Gilmar Marcílio, Gil seguido, vem lá no Persona, e ele diz, olha, a gente fala disso, das faltas de segurança, das loucuras que acontecem hoje, mas gente, a gente é muito mais civilizado. Eu compactuo com o Gil também. Precisa muito ainda, bom? Sim, precisa muito. Mas a gente é muito mais civilizado. Eu não queria ter vivido na Idade Média e naquelas atrocidades. Ainda se cometem? Sim. Mas a gente, vamos pegar Caxias, a gente tem 500 mil habitantes. Talvez tenhamos 4, 5 mil pessoas que cometam atrocidades. As outras 495, não. Sim, os bons não são evolução, a maioria, isso. mas eu acho que tem que ter esse cuidado de que não é só vou satisfazer a minha vontade de ser mãe, vou viver a minha maternidade. Eu tenho que pensar que aquela criaturinha que eu botei no mundo, ela é capaz de muita coisa. Você acha que esse é o principal desafio? É um deles. Porque o nosso aqui é desafio de ser mãe na maternidade. É um desafio, muito grande. O ser humano em formação, exatamente. A criação para a vida. De trocar fralda, isso aí é básico, qualquer pessoa faz. Tá? Agora pegar aquele serzinho, ver quais são as tendências que ele tem, porque ele já nasce com uma personalidade dele. Ele não está criando a personalidade, ele já nasce com uma personalidade. Ele mostra muitas coisas. E um dia que eu tenho que ajudar para potencializar as coisas que ele tem de bom e para limitar as coisas que ele não tem de bom, porque ele tem defeitos e qualidades. Não é porque ele é lindinho, fofinho, ele é só bonitinho. Não, ele tem coisas que a gente tem que ir já moldando desde pequenininho. A gente fala, de repente, quando cresce, se a gente consegue fazer essa construção de forma positiva para a criança, a gente vai colher os frutos depois. O que é proibido é mais gostoso. Por isso que eu falo assim, não proíbe tanto, porque acho que a criança ela vai querer equilíbrio. Entendeu? Ir pro mundo. A minha mãe, por muito tempo, ela não me deixou sair, porque meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E ela, com a culpa do que pudesse acontecer comigo, durante a minha adolescência, eu não podia sair pra festinha, eu não podia viajar com a turma da escola, eu não podia fazer nada. Então, quando eu fiz 18 anos, eu estava me libertei. Mas ela entrou num sentimento, mas aí porque ela tinha outros sentimentos de proibição. Ela, entendeu? Limite não tem a ver com proibição. Não tem a ver com proibição. Não tem a ver. Limite não tem a ver com proibição. Qual o principal desafio? Sim, por Só favor. queria colocar uma coisa que eu achei bem legal que elas estavam falando, e ela também, da questão assim, da informação,
e de justamente olhar para isso, para a gente ter empatia com as crianças, com os bebês, porque eu acho que acaba acontecendo, às vezes, de uma imposição, ok, temos que ter regra, não. Só que a gente acaba esquecendo de olhar com carinho, olhar para esse outro ser, que é um ser sim, e que os pais vão aprender com eles, os professores vão aprender com eles. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente ainda não está fazendo esse exercício de olhar que o indivíduo como um ser, que tem que ser respeitado, Que tem suas vontades. que é íntegro, e que a gente tem que entender ele, porque às vezes, a criança fez birra, não. Às vezes ela está tentando comunicar com a linguagem que ela tem. Às vezes a criança tem o choro e o grito para comunicar. É o que ela tem de linguagem. E aí, se a gente interpretar aquilo como, é birra e eu vou lá e vou... A gente tem que, eu acho que fazer muita delicadeza para olhar, cuidar com os egos que a gente estava falando, porque senão, né, a gente fica naquela posição de mães, pais, educadores, perfeitos, que não é assim. Na verdade, a gente acho que mais aprende nessa empatia. E eu acho que isso ainda é muito pouco. A criança ela não é respeitada, muitas vezes, e a gente está numa situação aqui de privilégios, né? E a criança que está totalmente desprovida de condições, né? E pensar nessas outras crianças, né? E eu acho que é um amplo debate ali a se fazer, mas eu acho extremamente importante a gente ver eles como um ser que merece todo o respeito, né? Que é a regra número 1, né? Seria a regra básica, né? Da sua potencialidade. Acho que às vezes algumas crianças são podadas até da sua potencialidade por causa disso, que falta sensibilidade para isso. E aí a gente questiona os nossos padrões, né? Será que eu estou repetindo um padrão até do que eu vi? E talvez eu até questione esse padrão, mas aí eu, né, se eu ficar confusa e eu falo assim, será que a gente não repete algum padrão? Repete muitos. A gente só vai deixar de repetir os padrões no momento que a gente conseguir segurar eles, né? Reconhecer sem querer fazer diferença. Mas eu vou te falar, a gente, por exemplo, até esses dias estava conversando com os meus filhos, eu não vou agir dessa forma. Não vou fazer que nem a minha mãe. Nunca diga nunca. Nunca diga. As pessoas falam isso, nunca vou fazer assim. Quando tem um filho que está lá fazendo exatamente a mesma coisa, repetindo a mesma frase, tendo o mesmo comportamento, tu enxerga a tua mãe ou ti. Tu enxerga, porque isso está intrínseco. Tu recebeu isso, a tua mãe recebeu isso, a mãe dela recebeu isso, e isso vem vindo numa carga genética, que para tu conseguir curar as próximas gerações, tu tem que te curar. E não é assim, eu só decidi. Se tu só decide, tu não consegue. Se tu reconhece, tu não consegue. Tu tem que ir além disso, tem que ressignificar, tem que buscar uma ajuda, entendeu? Tentar entender quais são essas crenças para ressignificá-las. E não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Tem que estar disposto. Tem pavor de todas as formas possíveis de violência. E eu lembro que a gente fazia programas assim, a gente levava educadores e tal, acho que até a Magda, numa ocasião, participou de um debate, e os ouvintes mandavam os recados para lá assim, eu levei um monte de chinelada, levei não sei o quê, e nem por isso eu estou traumatizado. O outro mandava, eu apanhava de cinta, de varinha, de martelo, e nem por isso eu estou... Será que não tá? E nem por isso eu estou traumatizado. É a reprodução da violência. É a incapacidade que a gente tem de lidar com outro ser sem subjugá-lo, sem forçar e sem usar violência. Subestimando. Eu queria, em cima disso também, eu fiquei pensando, porque assim, agora eu já sou tio-avô, né? Então eu tenho sobrinhos que já casaram, tenho filhos. E eu queria fazer essa pergunta sobre as tecnologias antigas e as tecnologias atuais, né? Porque eu lembro, hoje, a criança está chorando, molhava o bico no mel, hoje não pode dar mel para a criança porque não sei o que não sei o que lá. Aí minha sobrinha tinha um aplicativo de hora para amamentar, sabe? Essas tecnologias antigas, essas tecnologias atuais, assim, como vocês transitaram ou não transitaram, se transita, porque eu sei de muitas coisas da minha mãe que funciona, que eu vejo que quando minhas sobrinhas, a avó, assim,
já bisavó, né? Quando não tá funcionando todos os aplicativos que tem no celular para não sei o que, para medir febre, para não sei o que, chega a minha mãe lá e... Você sabe que elas vão ter que falar porque eu venho de outra geração, tá? Mas os meus filhos, eles nunca ficaram muito na frente de ver Xuxa, Eliana, coisa assim. Eles tinham o tempo inteiro brincadeiras e eu sempre trabalhei com eles com contação de histórias. Eu tenho 2 netinhos, o Otávio que tem 5 anos e a Carmela 2. E a coisa que eu mais gosto, o Otávio mais gosta, agora ele está morando em São Paulo, mas ele vem dormir lá em casa, porque a vovó Tilise conta muita historinha. A vovó Tilise conta muita historinha. Então ele adora isso. Então meus filhos não foram criados na frente da televisão. E também não tinha aplicativos. E aí tinha o pátio lá embaixo, era muita brincadeira, futebol, muita coisa. Isso, muito. Ele subia de joelho, né, sanguentado, quebrado, não tinha importância, vamos de novo, levanta, põe o curativo e vamos embora. Então não tinha coisa nem na frente da televisão e também não tinha os aplicativos. O negócio era brincadeira mesmo, assim, de se esfolar, de ir no fim de semana para a chácara, de ir no clube, de coisa assim. Então eles foram muito chão, assim, que eu achei que foi bem bacana. Agora, a gente já mora em apartamento, já tem, é diferente. O que eu penso sobre isso? O primeiro exercício que a gente deve fazer é o não julgamento de quem usa. A gente quer começar com o preparador, tá? Primeira coisa, porque assim, ó, é bastante complicado. Nossa, ela deixa as crianças no sol do meio-dia, de repente não tem boné, falam... Eu fui super condenada várias vezes por várias atitudes que eu tive. Você não foi pra fogueira ainda, né? Se tivesse na idade mesmo, já estava... Como eu vejo aquelas outras já com a criança toda besuntada, não sei o quê, as pessoas, olha ali, coitada da criança, não tem liberdade, sabe? Aí como eu falo, ai, que bom que tu vem pra praia, que eu assim, puta, a Nora fica o dia inteiro lá no aplicativo que tem que mamar, tem que dormir quantas horas, não sei o quê. Aí eu falo assim, ó, a primeira coisa é não julgar. Cada um tá tentando fazer, eu acho, o seu melhor. A gente tem que honrar isso aí. Às vezes, pode não ser o melhor, mas é o melhor que aquela pessoa está tentando fazer, entendeu? Cada um tem o seu jeito, sabe? E a gente não usaram aplicativos porque não tinha na época. A gente lá em casa não tem aplicativo, né? Sim, mas eu digo assim, daqui a pouco não usou umas coisas que não tinha. Livre demanda. Hoje tem você, claro, é louco. Eles plantam plantinha lá em casa com o pai, o Glauber tem, cada ano tem uma plantinha nova, que tem o nomezinho deles, eles vão plantando. A gente cria essa realidade com eles, tá? Mas isso aí tem a ver com o estilo de vida que cada um leva. Eu como mãe, eu tinha como lema, eu escutava tudo que tinham para me dizer e eu filtrava e fazia o que eu queria. Então, algumas coisas eu buscava informação fora, buscava em site, buscava em livro, achava que eu ia ter resposta em livro, enfim, tentei. E depois eu recorria à mãe, recorria à sogra, fazia o que eu queria, né, no final. Com as crianças, eles usam tecnologia, eles sabem baixar aplicativo, desinstalam, instalam, façam o pandemônio, Netflix, sabem mexer em tudo. Mas o que acontece? Eles gostam disso, mas tudo certo. Vamos jogar uma bola? Eles largam na hora. Vamos brincar de boneca? Nossa! Eles sempre priorizam a brincadeira, o lúdico, do que o eletrônico. Talvez lá na frente vá mudar, eu acredito pode que ser vai sim, mudar. pode ser que não. Mas acho que também entra dos nossos exemplos. Pode ser O quanto a gente fica ligado, o quanto a gente pratica um exercício físico, o quanto a gente vai para o ar livre, porque eles se espelham na gente também. Nossa, exato. E outra coisa, voltando agora, lembra, acho que foi o que disse, que a gente às vezes olha mais o outro e aí a gente julga o outro, só que a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem na gente. Espelho, né? Então, porque ele tem um espelho, né? Se eu estou enxergando nele aquilo é porque eu já passei por aquilo e eu reconheço aquilo. Então, assim, ou a gente julga todo mundo para que ninguém tenha olhos para nossa vida, não venham falar de mim. Então eu dou pano para a manga do filho dos outros, da vida dos outros. Então, mas eu não sei, Cris, sabe? Como fazer talvez porque hoje a gente socialize muito para todo mundo, pode ali nas mídias, tudo que a gente está fazendo, daí a gente dá liberdade para as pessoas interferirem, entrarem, darem muito pitaco na nossa vida. Porque eu acho que essa construção de família também tem a ver
muito aquilo que você diz, né? Fecha com o maridão dentro de casa, quer dizer, como a gente vai construir isso? E eu acho que a Mariana trouxe uma coisa fantástica, essa coisa amorosa. É mais difícil você ter pessoas agressivas dentro de uma família que teve um olhar amoroso, que foram bem criados, que tem os nossos probleminhas, coisas se incomodar em tudo, mas que teve uma construção ali interna do que aquelas crianças que foram agredidas, que apanharam, que houve toda uma... sabe? Então eu acho que é isso. E aí ser tanto um olhar para fora, mas um olhar mais dentro da casa, da família, né? É que eu estou falando mais assim, dessa questão que a gente trouxe antes, que realmente a gente é muito cobrado pelos outros. E como a gente falou, o do outro é isso, o do outro é aquilo. Então a gente também tira o olhar. Eu não estou falando a gente, mas enquanto sociedade isso aí acontece o tempo todo. Entende? Acontece o tempo todo. A gente ouve na própria escolinha. Tem o grupo de mães da escolinha. Grupo de mães no WhatsApp não tinha. Não tinha, hoje em dia tem grupo de mães da escolinha. É porque às vezes eu vou comer uma coisa aqui na minha tempo não tinha. E às vezes grupo de mães de escolinha, se fosse hoje em dia aqui, com a minha idade, eu não faria parte. Pensa, não, eu acho que eu não faria parte de grupo de mães de escolinha, porque eu acho que tem ali uma coisa muito muito, não sei se disputa, acho que sim a palavra. Eu provavelmente não faria parte de mãe de um grupo de escolinha, porque acho que existe uma competição. Assim, meu filho, isso que eu devo dizer, eu não teria paciência como uma boa leonina e aquariana junto, eu não teria paciência, porque eu ia aguentar um tempo, daqui a pouco dizer, vai, né? Porque daí uma fica cuidando da outra, da fulana, porque a vizinha, porque não sei o quê. Tu viu que ele é da Cristo, viu fulano, viu? Gente, Magda, nasci em outro tempo, eu não teria paciência. Como o tema do nosso encontro é maternidade. O desafio da maternidade. Desafio da maternidade, eu vou repetir. Eu acho que as mães hoje são ricas em relação às mães do passado, que não dá nem para comparar. No meu tempo era assim, essa frase não existe. Pode tirar que no meu tempo era assim, porque isso aí nem soa mais no ouvido. Hoje é assim. E eu acho que nós, mulheres, principalmente as mães moças, primeiro é o respeito. Respeito dentro de casa. Para quem tem filho, respeito para quem não tem. Respeito. Mas é uma palavra que devia estar um cartaz dentro de casa. Respeito. Se o outro é assim, não fala mal, porque isso via essa moda dos WhatsApp, todo mundo fala mal do outro, e quem se expõe, pior fica. Então essa palavra devia estar numa tabela em casa, e a mãe, que eu sempre valorizo muito a mãe e os homens, claro, são coadjuvantes, mas o protagonista eu ainda penso que a mãe, tá, Glauber? Eu acho que a mãe, eu acho que a mãe tem uma força que eu não sei nem explicar o que é. Bom, respeito. Segundo, leia-se a palavra em seguida, tolerância. Gente, é tolerância com os meios de comunicação, é tolerância com os amigos, é tolerância em casa. Tem que ter tolerância assim, com amor. Outra palavra. Se eu não amo, não adianta dizer tem que amar. Não existe tem que amar. Tu ama ou não ama. E vou dizer, eu sou avó. Tem avó que não ama neto. Você acredita que isso existe? Eu tenho que respeitar porque ela não nasceu. Quando chega segunda-feira, graças a Deus, segunda-feira, eu fico olhando assim, por quê? Não tem amor. E por acaso é obrigado a ter amor? Por acaso ela pediu para ser avó? Mas Magda, não, brincadeirinha, só para desfazer, mas aqui ó, eu já disse que tem amigas. Só perguntei, tem o terceiro item, depois me pergunta, que eu acho assim, então respeito é a base. Se hoje o mundo tivesse respeito, nem precisa ter dia da mulher. Bom, segundo, tolerância. A tolerância tem que estar embutido ao amor. Não é só assim, eu tenho que tolerar, não. Se eu não amo, tudo é errado. E o terceiro, que eu vejo que falta, que a minha avó não tinha, a minha bisavó muito menos, não sabia nem ler, é informação. Gente, se a gente não lê e procura se ler, ou não se informa com um bom aconselhamento, a gente não tem estrutura, porque é muito inédito o mundo de hoje.
Então, esse negócio que nós agora estamos com o dedo e já se mostra, não sei se alguém já consegue escrever só com o dedo, minha geração são 2, a gurizada não precisa, porque, aliás, o meu dedo acho que é aqui, desculpa, aí eles adoram, já é antigamente era assim, mas vocês vão ver daqui 20 anos. Sim. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. E a pergunta veio. Por que quando a gente se expõe, pior fica? Por quê? Por que quando a gente se expõe, pior fica? É uma frase que a gente ouve de muitas mulheres. Porque se expõe, tá dando liberdade para falar. Por que se expõe, pior fica? Isso, para mim, não é uma verdade, assim. Eu acho que é mais uma desculpa. Expor-se é da época. Na colônia não tinha exposição. E a vizinha não sabia nem que a outra tinha galinha, não tinha. Hoje a exposição é inédita. Agora, o que precisa da exposição? Que é uma palavra respeito. Te respeita e respeita o outro. Isso aí não precisa ter briga. Respeito mata isso, mas é que essa... Só. Ela pediu para aquilo, ela fez tal coisa que pediu. Mas isso é um amadurecimento da sociedade. Quando você está aqui no palco, você está aqui no palco, você está sendo analisada. Sim. A sua também, enfim. Sim. Se alguém de vocês aqui fosse candidatar a vereador agora, ao prefeito, a vice nas eleições e tudo, vai ser analisado. Vamos ter as pessoas que vão concordar, que vão apoiar, teremos indiferentes e terão aqueles que vão malhar. Pois é, não. A Lisete, a Suzy não tem condições de ser candidata, a Rafaela nem pensar, ela que cuide lá da rádio, que faça. As pessoas fazem isso, porque nós temos as limitações. Somos muito limitados e cuidamos muito mais da vida dos outros. Por isso que a gente demora para evoluir. A gente demora para evoluir tempo, porque a gente perde tempo cuidando. Fica aquela janela na janela, cuidando das 3 cajazeiras lá do Bem Amado. Fica lá, ó. Eu falei que você está falando sobre o desafio de ser mãe. Então, primeira é a mulher. E aí, depois, quando tu vai virando mãe, tu passa por várias fases da tua vida, né? E aí, geralmente, as pessoas estão te julgando. E quando tu vira mãe, principalmente a primeira vez, né, Cris? Tudo que tu faz tá errado. Então, essa mãe... Então, pra ti, entendeu? Tu acaba vivendo só isso aí e tu esquece de viver o resto. Não tem nada a ver com expressão, porque as pessoas... Só que até tu entender que tem a ver com todos, não tem a ver contigo. Demora um pouco, dói. Tem um rapaz lá que quer dar uma palavrinha. Que bom que os homens se manifestam. Que se chama Maternidade, Encontro com a Própria Sombra. Tem Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Acho que é a Laura Gutman. E é um livro que a gente tinha acesso, assim, né? Eu sou pai do Aruan, né? E a gente tinha acesso até antes, assim, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, assim, de ser pai, assim, ser mãe, né? Eu leio esse livro, pra mim, eu leio, né, Maternidade, Encontro com a Própria Sombra, né? Eu acho que é um encontro profundo, assim, com coisas que de ti, não só da sua própria psique, assim, né? Mas de, enfim, coisas da tua criação, coisas muito profundas, assim, do teu ser, assim, que são despertados, assim, porque tem essa coisa bonita, assim, né? Que é um ser maravilhoso, uma vida, é um milagre, né? Isso, né? Tipo, o amor que virou, tudo isso, assim, né? Só que nada é uma coisa só, né? E tem esse lado muito profundo, assim, sombrio, assim, né? Tenebroso mesmo, né? Que a gente encontra, né? As nossas dores. Sim. O nosso filho desperta dores que estavam lá adormecidas. Da nossa infância. Então, às vezes, aquela criança, aquele choro te incomoda porque talvez em algum momento tu não foi acolhida. Tu não teve acolhimento. Então, é difícil eu conseguir acolher. E esse encontro é doloroso. Porque talvez eu queria ter sido, digamos, criada de uma maneira diferente. E aí eu não consigo, é difícil tu conseguir mudar aquilo naquele outro serzinho, que é o ser que tem construção. A gente repete isso também. E a gente sofreu e a gente não sabe lidar. E a gente não sabe sair dessa zona, daquilo que está acontecendo naquele conflito. Tem um outro livro muito bom, que é O Drama da Criança Bem,
dotada, porque todos somos bem dotados de habilidade emocional, enfim, quando a gente nasce, só que a gente é muito castrado, porque exatamente a nossa mãe também teve que lidar com as sombras dela, entendeu? E aí ela também repetiu padrões, tudo tá interligado, né? E o que a gente faz para agradar os pais, né? Exatamente. A criança que quer agradar o tempo. Aí a criança acaba querendo fazer só para agradar os pais, ela acaba do que ela quer, porque ela quer agradar o pai. Isso é uma coisa assim, é muito importante falar sobre isso. Isso se chama constelações familiares, né? A gente foi criança interior. Isso é A gente continua sendo criança. A gente nós temos uma memória genética, independente, que não tem nada a ver com o espiritismo, com reencarnação, mas a gente tem uma memória genética. E aí isso é transgeracional. Então, para as coisas boas e também para as coisas não boas. Mas eu adorei a participação do nosso colega lá, do nosso amigo. Achei bem bacana aquilo que a Magda falou de trazer. O Lucas, que é que criou esses personagens aí. Legal. Artista plástica e Show, Lucas. Trouxe aquilo que a Magda falou, informação. Adorei esse livro, achei que vai fazer um bom debate, Rafaela. Como é que é o nome? O nome do livro Achei um tema já, obrigada pelo nosso persona, a gente vai fazer a produção, né, Rafaela, desse tema que eu acho que achei a eternidade enquanto com a própria Lisete, em cima disso, eu sempre fiquei me questionando, talvez seja algo meu, mas sempre fiquei me questionando, a mulher quando ela está grávida, ela é o centro das atenções. Está todo mundo cuidando, está todo mundo perguntando, você está bem, você... Senta, toma um chazinho. No momento que ela nasceu, primeiro, ela se separou de algo, de um objeto, né, algo que era muito caro para ela, que vai para um outro lugar, e ela passa a não ser mais o centro das atenções. Né? É a criança, e de vez em quando olha assim, você está bem? Ah, tá. Ai, que fofinho, né? Se fosse só isso, mas... além dela passar por cima das atenções, ela passa a ser julgada. Então assim, quando ele falou em contra essa nova sombra, porque me parece assim tão perverso com a mulher, sabe? Tão perverso com a mulher que até então tinha todas as atenções e a partir daí não tem mais e começa a ser julgado. E isso é real mesmo. Fora a responsabilidade. Porque eu sempre digo assim, quando eu vejo que uma mãe entra numa depressão pós-parto, eu sempre digo assim, gente, é muito fácil entrar numa depressão pós-parto porque ela tem que passar por não é nada, está se fazendo. Pior que isso vem de outras mulheres. Exatamente. As mulheres são as que mais criticam. Eu tenho reiterado. As mulheres são as que mais criticam as outras mulheres. E quando o médico olha pra ti e diz assim, é tu que quer que essa criança nasça. Tu tá com a bolsa rota e a bolsa saiu e o médico olha pra ti e diz, é tu que quer que essa criança nasça. Essa criança não tá na hora de nascer. Quando a bolsa volta. Tem coisas que a gente são bem doídas. Eu acho que a gente tem que orar, né? Gente, a gente tem horário, 4 minutos. Mas eu acho que aquilo que a Magda falou, assim, ó, respeito, tolerância, amor e informação. Eu acho que a gente, levando isso aí pra vida, acho que a gente consegue tudo, né? Eu não sei se tolerância, talvez a gente pudesse transformar numa certa resiliência, porque tolerância parece que eu tenho que... É uma coisa que você tolera, tem que engolir goela abaixo. Não sei se precisa engolir goela abaixo, não dá pra ser resiliente. Não, mas eu acho que às vezes sim, principalmente na adolescência nos dias de hoje. Tô querendo amenizar, Magda, não dá pra ser Mas só às vezes resiliente. E acha uma palavra mais bonita. Resiliência. A resiliência, a gente vai... É muito romântica. É tolerância. Não vou, não quero ir. Tom. adolescência. Olha aqui, ó, aqui tá a mamãe. Não quero ir. Ela tem que tolerar, vai dizer. Primeiro que eu tenho acordos combinados. Tolerância total. Todos, então, né? assim, não vou. Tem que ir. Mas aí às vezes tem a festa, tem tal, blá, 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 e eu tenho um passeio de final de semana com elas.
alguém tem que ceder. Quem cede? Geralmente é a Mãe. Aceitação. Quem tolera mais, exatamente. Que eu tolero. Mas isso não quer dizer que ela tenha um poder sobre a educação. É tudo dentro da medida. Às vezes não. E essa medida é tão difícil, As né? frustrações também fazem parte do nosso crescimento humano. São necessárias, E são necessárias, porque se tu encontra tudo pronto, você não tem nada para fazer. Aí dá um vazio. E aí dá um vazio, quer dizer. Dá uma geração às A vezes gente que tá pode fazer buscando tudo coisas que e quer, não né? encontra um lugar algum. O tédio é importante. Ó, O ódio é importante. Tudo isso por é exemplo, muito ó, importante. tô tocando. Por quê? Porque tem compromisso às 8h30, eu disse a minha palestra vai ser até às 8. Ó, já Vai- são 8h30. Mas ela vai deixar tocar, entendeu? Tolerância. Manu, teu recado final, a gente tem 2 minutinhos, então vou dar um minutinho para minhas queridas. Recadinho final aqui para os nossos queridos. Eu acho que o meu recado é viver de uma maneira simples. Eu acho que a gente não precisa levar tão a sério o tempo inteiro. Eu acho que dá pra relaxar, dá pra curtir, e eu acho que dá pra levar a sério e realmente eu acho que o certificado do dólar para grupo de WhatsApp não é tão necessário. Agora dá pra meus filhos. Quem se relaciona, o que ele gosta de fazer, o que eu faço para agradar ele, o que é bacana da família de vocês. Agora tá certo. Grupo de mãe nem Eu acho que viver a vida com os nossos filhos, mas viver a vida com os nossos filhos, viver a vida com a nossa família, sem se preocupar tanto com os outros esperam de nós, mas não nossos filhos, então viver a vida com a nossa família, viver a vida com os nossos filhos, tipo mãe, sim, então pra gente entender que o que importa é o que a gente está construindo ali, no nosso lar, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa mulher, enfim, aquilo que importa. A minha mãe dizia uma coisa, só pra gente encerrar, e eu tenho ela meio corrompida lá, por isso que ela não está mais aqui. Ela me chamava de negra, né, quando eu era pequena, porque eu tinha o cabelo meio preto. E ela dizia assim, é tudo tão mais simples. E eu ali, e ela dizia, negra, é tudo tão mais simples, tipo assim, não complica, né? É tudo, as pessoas fazem, ela dizia assim, da sabedoria antiga, né? Porque elas tinham o que? O ginásio, eu acho que minha mãe tinha, talvez nem completo. Mas elas tinham uma sabedoria tão grande, que é de vida, ela tinha um afeto que ela dizia, não precisa complicar tanto, dá para fazer, ajeita ali, acomoda ali, o respeito, dá tudo certo, não precisa complicar, calma, as coisas vêm, vai indo, então, menos, sabe? Eu acho que a gente está muito arrogante, muito acelerado, muito querendo cuidar das coisas dos outros, sem cuidar das nossas, né? Se a gente fizer as nossas coisas, né, Adri, a gente pode disseminar para todo mundo coisas boas. Aí a gente leva uma energia boa para as pessoas. Leva a luz, a gente leva a cor, isso. Aquelas pessoas que tu vê que estão assim brilhantes de cor e outras que estão meio acinzentadas, quem sabe a gente busca elas, né? Para esse lado. Então, gente, muito obrigada. Vocês são os amores. Obrigada, Cris. Obrigada. Muito obrigada. 2 mulheres lindas.